Bom dia! Hoje nós vamos ao segundo episódio da série Sabedoria e vamos meditar em Provérbios capítulo 14, versículo 5, que diz assim: A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Você já passou por calúnias? Você já passou por situações onde pessoas dizem ou te julgam e falam de você sem ter a certeza, ou então porque ouviu de alguém falar? Ou será você que já fez isso, né? Já julgou alguém e falou dessa pessoa? O ser humano, ele tem uma grande dificuldade, que é de, ao ver a vida do outro, ele não conseguir emitir algum tipo de julgamento. Nós estamos programados para julgar. Só que o julgamento, ele te afasta daquilo que é melhor para a sua vida. Por quê? Aquilo que nós fazemos, nós atraímos de volta. Então, se você julga, você está atraindo para a sua vida julgamento. Então, quem julga, ele costuma andar sempre no mesmo lugar, sempre dando voltas. Algumas pessoas dizem assim: mas a minha vida é sempre a mesma coisa, parece que não muda, que está sempre no mesmo ponteiro. E quando uma pessoa diz assim, ela precisa fazer uma análise, uma reavaliação. Em que pontos das ações dela ela está cometendo, fazendo, e que estão a levá-la a essa estagnação. Por quê? Nós sempre colocamos a culpa em alguém, em alguma coisa, no governo, em alguma situação, para justificar o nosso estado atual. Mas o que acontece? É importante nós nos conectarmos com a nossa verdade, com os nossos pensamentos e examiná-los. Nós vivemos num mundo onde as pessoas elas vivem muito de aparência. Então, o julgamento, não é? Ele vem por quê? Porque muitas vezes eu demonstro ser aquilo que eu não sou. Então eu vivo de aparências, pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Então eu respondo de uma determinada maneira, eu faço escolhas pensando no que os outros vão pensar de mim. E por quê? Porque ninguém quer passar pelo julgamento. E é muito difícil nós sermos caluniados. Então aqui em Provérbios diz assim: a verdadeira testemunha não mentirá. E que verdadeira testemunha é essa? O próprio universo é a sua própria e fiel testemunha. Quando alguém fala mal de você, essas palavras estão sendo proferidas, ela está emitindo uma frequência no universo. E ela vai ter a sua resposta, que é a mesma frequência. E ela vai atrair mais julgamento e vai atrair uma paralisia para a própria vida. Por quê? Porque o julgamento, ele, tanto para quem julga quanto para quem é julgado, ele instaura, não é, aquele clima de revolta, de ódio, de mágoa. E esses são sentimentos e emoções de baixíssima frequência. Então, tudo que você faz tem aqui uma frequência emitida no universo. E o que é o universo, né? A gente fala tanto nisso, mas o universo é o conjunto de todas as coisas. É a criação, é a natureza. E nós somos como rádios, né? Somos aqui rádios e tem aquelas torres. E nós, através das nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, nós emitimos uma frequência.
E às vezes o seu rádio fica aquela confusão, né? Muitas vozes, fica ali mal estacionado, né? Aquele rádio fica mal sintonizado, então fica confuso, ninguém entende nada. E o que acontece? É a forma como você está agindo, é a frequência que você está emitindo. Sabe aquele ditado? Quem planta, colhe aquilo que plantou, não colhe nada diferente do que plantou. Então, se alguém está plantando mentiras, ela vai colher a mentira. Mas teve pessoas que já falaram mal de mim, já mentiram e tá aí, bem na vida, nem se passa nada. Você que pensa. A calúnia, o julgamento, ele vai como se transformando ali dentro daquela pessoa uma ferida. E aquela ferida ali, ela faz isso, ela mente, ela julga. Por quê? Porque assim ela não precisa olhar para a própria ferida. Enquanto ela faz isso, aquela ferida vai crescendo e ela vai adoecendo. Então, cada doença que existe, ela é uma resposta do seu inconsciente. O nosso corpo, tudo que se passa no nosso corpo é a linguagem do nosso inconsciente. Então, se você sente tem alguma enfermidade, ela tem uma origem emocional, ela tem uma origem lá dentro, do seu histórico. E o que acontece? Por isso que nós falamos, é muito fácil falar, não é? Não julgar e tal. Mas é uma prática. Quanto mais você pratica não julgar o outro, menos julgamento você atrai para você. Quanto menos você julga, mais você dá oportunidade de receber todas as possibilidades que o universo tem para a sua vida. E quando nós estamos em julgamento, até julgando a si próprios, por exemplo, uma pessoa chega para você, fala, mas você fala muito mal. E aí você toma aquilo para você, nossa, eu falo errado, ninguém entende o que eu falo. E aí você começa a receber aquilo, começa a se julgar. Então, quando você fala, você não consegue ser vulnerável, você está sempre pensando no que está a dizer, está sempre como eu vou dizer, e cheio de preocupações. Então, você vai usando máscaras e máscaras, porque você acreditou em alguma mentira que alguém falou ao teu respeito. Então, aqui em Provérbios diz assim: a testemunha falsa se desboca em mentiras. Quem tem sido essa testemunha falsa na sua vida? Seria você mesmo? Seriam outras pessoas que falam ao teu respeito que você acredita? Nesses casos, quando nós estamos sendo caluniados, a melhor resposta é o silêncio. Por quê? Quanto mais, sabe aquilo que perante o juiz, tudo que você usa vai ser usado contra você mesmo? Sabe essa famosa frase? Muitas vezes, quando você tenta se defender ou tenta discutir, vai, na verdade, criar ainda mais animosidade e mais confusão, e aí ainda vai validar ainda mais as mentiras daquela pessoa. Então você deixa. Quando você silencia, você entrega. Você entrega e você se libera. E você entrega para quem? Entrega para sua fiel e verdadeira testemunha, que é a inteligência infinita, o Criador do universo. Você entrega e aí as coisas vão ficar esclarecidas não por você, mas por aquele que está o tempo todo a ver, a ouvir, a sentir em todos os lugares ao mesmo tempo. E tem à sua disponibilidade todas as ferramentas necessárias para te defender e para te fazer triunfar sobre essas calúnias. Então, primeiro, aqui para resumir, não se julgue e não julgue os outros. Por quê? Porque nós temos uma visão limitada. E aí, segundo ponto,
quando eu julgo, eu atraio mais julgamento. Então, a pessoa que julga, a pessoa que mente, ela está atraindo isso para a vida dela. E ela está plantando o mal, ela vai colher o mal. E nós não somos responsáveis por essa colheita dela, mas sim ela própria. Eu agora vou orar pela vida de todos nós e para que a justiça venha a ser feita. Pai amado, muito obrigada, porque nos trouxeste essa palavra nesse dia. Eu te peço para que, mesmo que nós não saibamos, e algumas pessoas estão falando mentiras ao nosso respeito, ou então nós já sabemos que essas pessoas estão a falar mentiras, mas nós te pedimos, tu que é o juiz dos juízes, tu que tem toda a sabedoria desse universo, que vê tudo, que a tua visão é ilimitada e o teu poder também é ilimitado, nós te pedimos que proclame, guerreie as nossas guerras e nos faça mais que vencedores. Que a tua justiça venha reinar na vida de cada um de nós. Nós já te agradecemos, te honramos. Amém.